essa abertura para nós, só reforçando, né, dentro dos nossos combinados, que a gente possa manter os microfones fechados e que as dúvidas possam ser manifestas no chat para que a gente vá, na oportunidade, atendendo a todos, mas mesmo depois da reunião, nós estamos à disposição, vocês têm nossos contatos, fiquem à vontade, comigo, com a Elisângela, para que a gente possa oferecer o suporte necessário a vocês. Fique à Posso vontade seguir então, Paulo? iniciar, Débora? Sim, pode seguir. Obrigada, viu? Muito obrigada. Então, como a gente vem falando, nós começamos essa formação do projeto Reforço e Recuperação algumas semanas atrás, falando dos procedimentos de sondagem, da importância dessa etapa, né, para um diagnóstico, mas também para um planejamento. A sondagem, ela serve para mostrar para nós de que ponto nós estamos partindo, em que etapa de pensamento e compreensão está o nosso aluno, e a partir daí a gente vai descobrindo quais são as intervenções, quais são os encaminhamentos que nós temos que dar, porque cada etapa é particular e as atividades não servem todas as mesmas etapas, né? Elas têm que ser escolhidas de acordo com a etapa de aprendizagem. Seguindo aí, então, no nosso PPT, vamos falar um pouquinho dos nossos objetivos de hoje. Então, nós estamos dando sequência à formação do nosso projeto, Reforço e Recuperação. Vamos fazer a análise de hipóteses de escrita, principalmente quando se fala em pré-silábico e silábico sem valor, porque a gente tem consciência que muitas crianças estão retornando à escola agora, nesse segundo semestre, depois de mais de um ano, e muitas crianças que chegariam à escola no primeiro ano em 2020. Né? Então, fizeram praticamente todo o primeiro ano de forma remota, e a gente sabe que pelas limitações de recurso, de acesso, a gente pode ter essas defasagens para dar conta. Então, vamos nos concentrar hoje nessas hipóteses, mas também já falar sobre coisas que podem nos ajudar com os outros alunos daí para frente também. Apresentar atividades que vão contribuir para que os avanços ocorram em relação ao avanço das hipóteses. Elis? Obrigada, Débora. Então, para nós iniciarmos aí essa formação, vamos pensar aqui, eu trouxe uma reflexão para vocês sobre a Magda Soares, ela coloca aí como aprendemos a linguagem escrita. Então, ela traz 3 pontos muito importantes para vocês fazerem uma reflexão. Então, eu tenho que pensar, né, a autora, ela coloca, entender o verbo aprender. Então, como é que se aprende? Como é que se aprende a linguagem escrita? E também ela fala de reconhecer, conhecer como pensam as crianças a respeito de um determinado objeto de ensino. E que não existe uma única teoria, nem um único método de aprendizagem da língua escrita. Então, ela traz essa reflexão para vocês, professores. Então, assim, como é que essa criança aprende? Como é que ela pensa a respeito dessa questão aí do objeto de ensino? E quais são os métodos que nós devemos utilizar para alcançar esse objetivo? Tá? Pode passar, Paulo, por gentileza. Então, a hipótese escrita, dentro da escola, é considerado aí um sistema de signos, que expressam sons individuais de fala e supõe também para a criança que isso seja dado como a priori, mas não é. Então, se a gente pensar assim, precisa aprender a questão do som? Sim. Precisa aprender a decifrar os signos, que é a questão da escrita da letra? Sim. Pode passar, Paulo, para a gente continuar, que essa é a nossa conversa. Então, pensando aí que no início do processo, toda criança, ela tem aí uma forma de desenhar as coisas. Então, assim, o primeiro contato que a criança tem é o quê? É o desenho.
Então, é assim que as hipóteses escritas iniciais, elas começam aí muito antes da pré-silábica, que é a que nós chamamos de garatuja. Então, a criança ela começa aí pela garatuja, depois ela desenvolve a questão do pré-silábico e aí avança para o silábico sem valor. Então, é muito importante nós entendermos aí qual é o pensamento que essa criança está para desenvolver a questão da hipótese escrita. Pode passar, Paulo. Débora, é com você. Vamos lá. Então, quando a Elis fala para a gente que é importante a gente entender como a criança está pensando a escrita, para que a gente possa seguir nesse procedimento com ela, é exatamente dessa fase aqui que nós estamos falando, pode passar, das análises das hipóteses de escrita. Então, nós temos aí um exemplo de sondagem feito, do lado direito, está digitado quais foram as palavras que foram ditadas para essa criança, e do lado esquerdo a imagem da escrita produzida por essa criança. Então, presta atenção lá na primeira palavra, camiseta. Então, é importante também para os professores que ainda estão se apropriando do procedimento de sondagem, né? A gente sabe que os professores estão chegando na rede agora, e aí é natural, a gente está em aprendizado. A sondagem ela é sempre feita com uma lista de palavras selecionadas previamente, em que a gente parte de uma palavra com 4, 5, uma palavra polissílaba, para depois a gente vir descendo e chegar no monossílabo, usando esse formato de lista, certo? E a gente sempre dita para a criança a palavra como ela é falada, sem silabar, e permite que a criança escreva de forma espontânea, sem nossa intervenção, e depois, muito importante, que às vezes a gente esquece, pedir para que ela leia a palavra apontando o que ela está lendo, porque isso é um estímulo para que ela comece a associar o que ela escreveu ao que ela está falando. Então, e para nós também é importante, porque quando ela aponta, a gente percebe qual parte do que ela escreveu ela está associando a qual parte do que ela fala. Isso também vai nos mostrar em que hipótese ela está. Então, vamos lá. Essa criança, por exemplo, ela escreveu camiseta assim, H-S-C-U-D. E a marquinha que tem embaixo das letras é como ela fez a leitura. Então, ela leu K no H, Mi no S, Z no C e Tá no U. Eu acho que aqui fica fácil para todo mundo, para a gente identificar a hipótese de escrita em que essa criança se encontra. Se vocês quiserem até compartilhar aí no chat, qual hipótese vocês consideram? É claro que não é só pela primeira palavra, podem olhar as palavras seguintes e vocês me digam o que vocês acham, que hipóteses vocês acham que essa criança está manifestando aí no seu entendimento de escrita. O que é importante a gente perceber? Não existe ainda uma correspondência sonora, não é? E nas marcas de leitura, essa criança não faz uso de todas as letras que ela atribui à palavra. Então, quando ela lê, sobram letras. Ela ainda, o que a gente percebe? O eixo quantitativo de elementos que ela usa para escrever não condiz com a quantidade de emissão sonora que ela faz. Isso é característica de qual hipótese de escrita nós podemos dizer? Um pré-silábico, não é? Então, nós temos aí um pré-silábico que faz uso, muitas vezes, de mais letras do que ele precisa para as emissões sonoras, ou muitas vezes menos letras. Então, o principal, vamos dizer assim, embate para o pré-silábico é ele entender que as emissões sonoras, elas têm ligação com os signos escritos. Então, ele tem um problema com o eixo quantitativo.
o pré-silábico, ele ainda não consegue selecionar uma quantidade de letras que esteja de acordo com a quantidade de sons que ele emite. Ele não representa o que ele fala na escrita. Certo? E é sempre importante, nessa lista de palavras da sondagem, a gente escolher palavras que sejam todas de uma mesma categoria, né? Então, de vestuário, ou de material de papelaria, a gente sempre centra essa escolha. Numa próxima sondagem, o que a gente vai ver aí? Pode passar o slide, Paulo, por gentileza. Aí, numa mesma estrutura, né, a gente tem uma escrita um pouquinho diferente. Então, a Heloísa traz para nós uma escrita de camiseta, com essas letrinhas que estão aí, as marcações de leitura. K no K, Mi no I, Z, ela atribui um Y, e o tá aí seria um U ou um V, talvez, né? Sapato, 3 letras, Sa, Pa, To, foi a leitura que ela fez. Boné, 2 letras, Bo-né. E o 10, ela encontrou aí um pouco mais de dificuldade, talvez porque o 10 tem uma emissão sonora só e ela ainda não aceita que ela possa escrever uma palavra, ela não aceita que uma letra só escreva uma palavra. Então, isso coloca ela em conflito e ela faz uma escrita num padrão um pouco diferente do que ela fez anteriormente. Mas essa criança, a primeira coisa que a gente percebe dela é que ela já superou a situação que a criança anterior tem. Ela já atribui pelo menos uma letra para cada emissão sonora, então ela resolveu o problema do eixo quantitativo. E ela está num momento agora tentando resolver o eixo qualitativo. O que seria o eixo qualitativo? Eu sei mais ou menos a quantidade de letras que eu vou usar para a quantidade de emissões sonoras que eu produzo, mas eu ainda não sei exatamente quais são as melhores letras. E aqui, inclusive, já me parece uma criança que está caminhando de uma hipótese para outra. Ela está em transição, porque embora ela não traga emissões sonoras em todas as situações, ela já começa a ter um pouco mais de exigência com uma ou outra. Olha aí o que ela fez em camiseta. A primeira letra que ela usou para representar o K foi o próprio K. Né? A letrinha se chama K. Então, para camiseta, ela está buscando uma correspondência sonora. Deb, o Mi, oi. Ela já faz, né, alguma correspondência do escrito e do falado. Ela já percebe, né, a sonorização, né? Ela consegue já entender o processo do sistema de escrita alfabético. Ela começa a entender, né? Então, ela traz o K no camiseta, ela traz o I para o Mi, e aí quando chega no Z, talvez ela ainda não tenha conseguido fazer uma boa escolha, e no tá, ela também ainda não se resolveu. Embaixo, na segunda palavra, para sapato, a gente não consegue encontrar exatas correspondências sonoras, mas para boné, ela também já mostra que ela está buscando e está fazendo escolhas melhores. Então, assim, não é uma escrita 100% silábico sem valor, como algumas pessoas diriam. Ela está já buscando correspondência sonora, ela está numa transição. Ela não consegue trazer isso na maior parte das correspondências, mas ela já começou a ter uma exigência diferente de um silábico sem valor puro, que às vezes não traz correspondência nenhuma, tá? Então, ela está resolvendo, buscando resolver problemas do eixo qualitativo na hora de buscar alternativas para a escrita dela, certo? Muito bem, chegamos a um diagnóstico. Temos aí 2 crianças em que a gente identifica a hipótese de escrita que elas estão, e identifica como elas estão pensando, o que elas já entendem e o que elas não entendem. E será que as intervenções que nós vamos fazer para que elas passem de nível vão ser as mesmas?
se elas estão pensando a escrita de forma diferente. Se uma criança tem problema com o eixo quantitativo da escrita e outra criança está num problema no eixo qualitativo da escrita, será que as intervenções que o professor vai fazer para elas vão ser eficientes se forem as mesmas? Ou será que as intervenções têm que levar em consideração o que ela já entende e o que ela ainda não entendeu? E aí é sobre esse ponto que a gente vai se centrar daqui para frente. O que fazer com um pré-silábico? O que fazer com um silábico sem valor, com um silábico com valor, ou com uma criança que está chegando de sem valor a com valor, ainda sem consistência? Pode passar, Paulo. Então, essa é a nossa pergunta de agora. No próximo slide, a gente vai começar a conversar o que fazer com esse diagnóstico. Então, o que é importante, o que esse slide traz? Esse slide traz para a gente exatamente o que nós estamos falando sobre um pré-silábico. O pré-silábico, ele ainda não consegue construir um esquema de correspondência sonora que seja coerente à quantidade de letras que ele usa para a palavra que ele está falando, para a quantidade de emissão sonora que ele faz. E isso é um problema primário. Normalmente, esse problema sobre o eixo quantitativo, ele vai ser melhor assimilado nas primeiras etapas de aprendizagem, antes que a criança consiga se preocupar com o eixo qualitativo. Então, quando a gente fala de um pré-silábico, não adianta a gente se preocupar com quais letras ele está escolhendo para escrever. Ele ainda não está nesse momento, porque ele sequer entendeu que ele tem que escolher uma quantidade de letras que represente uma quantidade de emissão sonora. O problema dele está anterior. Então, é muito importante, e é aí que é o pulo do gato com pré-silábico. Muitas vezes, em uma pergunta que você faz para ele, se você sentar com o pré-silábico e fizer essa intervenção, em uma intervenção você leva ele de uma hipótese para outra, porque você tem que se centrar no eixo quantitativo para resolver o problema de um pré-silábico. Quando a gente trabalha com pré-silábico, a gente não está querendo que ele passe de pré-silábico a alfabético. Isso não tem como acontecer. Então, não adianta a gente ficar corrigindo as letras que ele escolhe. Quando a gente senta com um pré-silábico, a gente quer que ele evolua para o próximo degrau. A gente quer primeiro que ele passe a um silábico sem valor. E qual que é o entrave de um pré-silábico para chegar a um silábico sem valor? Qual é a característica do silábico sem valor? Ele já consegue representar na quantidade de letras a emissão sonora, a quantidade de emissões sonoras que ele faz. Então, ele está buscando uma correspondência do que ele escreve com o que ele fala. Ainda não no eixo qualitativo, mas ele já consegue fazer isso num eixo quantitativo. Então, é esse o estímulo que o pré-silábico precisa. No nosso próximo slide, a gente vai falar exatamente como isso se manifesta muitas vezes num pré-silábico. O pré-silábico, ele não faz a correspondência do que ele escreve com o que ele fala. Muitas vezes ele faz a correspondência do que ele escreve com a imagem visual que ele tem daquele objeto que a palavra representa. Então, é muito comum, se você ditar, como o slide traz aqui para nós, para a criança, o nome da mãe dela, no slide aqui o exemplo é Dalva. Escreve Dalva para mim. Ele vai escrever Dalva muitas vezes como ele escreve mãe. Da mesma forma, porque ele não está fazendo correspondência da escrita com o sonoro, ele está fazendo correspondência da escrita com a imagem, com a personificação daquele objeto, daquela pessoa. Então, mãe e Dalva, se Dalva é o nome da mãe dele, não são a mesma pessoa, então se escreve do mesmo jeito, ele está representando mãe e está representando Dalva com as mesmas letras, não importa quais letras, né? Mas dentro do entendimento da criança, muitas vezes é isso que ela faz. Então, funciona dessa forma. É importante a gente entender para a gente saber o estímulo que a gente vai dar. No nosso próximo slide, traz um outro exemplo sobre isso. Se você for ditar para a criança pré-silábica, por exemplo, a palavra boi,
e você deixa ela escrever, e depois a palavra aranha e você deixa ela escrever, ou que você apresente essas duas palavras para ela escrita e pergunte para ela onde está escrito boi e onde está escrito aranha, é muito possível que um pré-silábico indique para você que o boi é o que tem mais letras e a aranha é a que tem menos letras. Por quê? Porque ele ainda também está nessa fase de que a representação da escrita tem a ver com a imagem visual. Se o boi é maior, ele tem mais letras. Se a aranha é menor, tem menos letras. Ele pode estar fazendo essa associação. Então, é muito comum num pré-silábico que quando ele for escrever boi, ele escreva com mais letras do que quando ele vai escrever aranha. Porque ele não está associando as emissões sonoras, ele está associando a imagem visual que ele tem do objeto, do animal, enfim. Certo? Então, fica muito claro aí que ele não resolveu o eixo quantitativo da escrita. Ele não está associando as emissões sonoras à quantidade de signos que ele vai usar para escrever uma palavra. Certo? Então, o que nós podemos fazer com esse pré-silábico? Seguindo no nosso slide, a gente tem uma sugestão que certamente faz muita diferença no trabalho com o pré-silábico. Que como ele está focado, o problema está focado no eixo quantitativo, é importante que ele perceba que nem todas as letras que ele usa, ele precisa para a palavra, ou que as letras que ele usou não estão suficientes para escrever aquela palavra. E como ele vai perceber isso? Se ele puder colocar e tirar signos de uma forma mais evidente do que no papel, em que precisa ficar apagando. Então, para um pré-silábico, assim como para hipóteses seguintes, mas principalmente para trabalhar o eixo quantitativo, é muito importante e é muito eficiente trabalhar o alfabeto móvel. Por quê? Porque a indicação de leitura que ele vai fazer é o estímulo que ele vai precisar para perceber a quantidade de letras que ele precisa para escrever aquela palavra. Então, quando você coloca o alfabeto móvel na mão do silábico, do pré-silábico, e ele escreve aranha só com 2 letras, você vai pedir para ele, agora você vai ler para mim. Onde está escrito aranha? Coloca o dedinho na letra que você estiver lendo sobre aranha. E vamos supor que ele colocou só 2 letras. O que vai acontecer nesse processo? Ele vai apontar uma letra e falar A, vai apontar outra letra e falar Rã, e aí ele vai se deparar com o quê? Que ele precisa falar o Nhá do aranha e ele não colocou outra letra na palavra. E aí isso vai colocá-lo em conflito. Então, provavelmente, ele vai buscar uma outra letra, mesmo sem correspondência qualitativa para a emissão sonora, ele vai buscar uma outra letra e vai colocar no final para ele poder terminar de ler aranha. Ele vai fazer a exigência de ter 3 letras. Da mesma forma que se ele for escrever boi, e ele tiver escrito boi com 5 letras, a hora que a gente pedir para que ele leia o que ele escreveu, ele vai ler bo na primeira letra e provavelmente vai ler i na segunda letra e ele vai olhar para as outras 3 letras e vai pensar. E é o momento que a gente pode perguntar para ele, então aqui está escrito bo e aqui está escrito i e aqui nessas outras. É sempre muito esperado que a criança fale não precisa e ela mesmo afaste as letras. Quando a gente faz a aplicação de intervenções dessa forma, a gente percebe claramente isso acontecer. E muitas vezes é uma intervenção dessa que vai levar essa criança de um pré-silábico a silábico sem valor. Por quê? Quando ela for escrever da próxima vez, ela já vai querer escrever com uma quantidade de letras que dê conta da leitura dela. Então, é uma intervenção muito eficiente para se trabalhar com pré-silábico. E ele caminha dessa hipótese para silábico sem valor com bastante rapidez, muitas vezes. Claro que existem exceções, claro que existem processos e processos, mas dentro de uma regra funciona muito bem, né?
pedir para que ele leia e destaque a letra do alfabeto móvel na leitura. Então, empurra a letrinha para cima quando você lê o que você escreveu. Ele empurra com o dedinho. A, R, Nha. Então, ele vai ter que ter uma quantidade de letras que dê suporte para ele fazer isso. Essa intervenção já pode levar essa criança para uma próxima hipótese, que é o silábico sem valor sonoro, porque aí ele já vai entender que cada letra vai corresponder a uma menor unidade de emissão sonora, estaria representando uma sílaba. Quando ele faz isso, ele já saiu da hipótese pré-silábica para a hipótese silábica sem valor. Tá certo? A gente pode continuar. E aí, a gente vai começar a pensar, então, em quais são as intervenções que podem promover avanços, inclusive para as hipóteses seguintes. Gi? É isso aí. Quais as intervenções? Como é feita essa intervenção, né? Muitas vezes a gente tem lá, já fez a sondagem, nós já analisamos a hipótese de escrita do nosso aluno, mas a gente não sabe o que fazer para ele avançar. Próximo PPT. Aqui nós temos um protocolo que a gente chama protocolo Marina, né? É onde a Marina, ela é uma criança bem pequena ainda na educação infantil. Ela tem aproximadamente 5 anos, tá? E a professora, a entrevistadora, né, como está escrito aí, pede para ela escrever a palavra pernilongo. E aí a Marina, ela fica pensando, ela fica P. É igual do Pedro, isso mesmo, né? A professora fala para ela assim, agora leia, e ela põe pernilongo. Olha aí o que ela escreve, ela faz a correspondência da primeira letra associado ao nome de um colega da sala. Olha a importância de se ter na sala de aula, além do alfabeto, né, que a gente chama de ambiente alfabetizador, além do alfabeto, ter também o nome das crianças, um cartaz com o nome de todos os colegas da sala. Ele serve de apoio visual. Então, na hora que a criança é posta num desafio de escrever determinada palavra, ela vai buscar apoios justamente nesse ambiente alfabetizador, entendeu? E então, pernilongo, ela foi buscar o P do Pedro. E o ambiente sempre como material de consulta. Quanto mais partes escritas tiver dentro da sala de aula, quanto mais apoio visual de alfabeto, de sílabas, melhor é para a criança. Aí a Marina escreveu o P, né, que é o P de pernilongo, e ela completa com outras letrinhas. Se vocês observarem, quando ela escreve, termina de escrever, ela põe o P, um ponto, perni, percebam que tem o I, longo. Próximo PPT. Paulo, passou? Aí, a Marina fala assim, eu vou escrever frutas. Primeiro, maçã. Olha, Marina e maçã combina. Então, ela diz alongando, ma. Aí, a entrevistadora, a professora fala, combina mesmo. E combina também com o macaco. Então, o professor, ele vai fazendo referências para aquela primeira sílaba. O ma da maçã, o ma da Marina e o ma do macaco. Aí ela fala assim, é isso mesmo, combina. E aí ela pega e fala assim, veja o que combina, mostra para mim. Ela pede para a criança escrever. Aí a Marina faz o quê? Ela põe, é igual a minha. E ela coloca o ma.
Percebam que ela usa as letras do nome dela para completar a escrita da palavra. Pode passar. Aí ela fala assim, você estava a fazer uma lista de frutas? Aí ela, topo. Então escreve abacaxi. Abacaxi. Ela alonga o A, ela põe A. Por que ela pensa assim? Né? Porque ela quer associar ao que ela está falando e qual é a letra que ela tem que colocar. Eu costumo falar que além da criança pensar na sílaba, pensar na letra que ela vai usar, o cérebro dela ainda tem que mandar o comando para o traçado da letra que ela vai ter que usar. Então, para nós é muito automático isso, mas para a criança é de extrema complexidade. E aí o que a Marina faz? Ela escreve ali abacaxi, do jeitinho dela. Aí a professora fala, agora pêssego. É o P do Pedro. O meu nome, P do Pedro, do meu nome. Tem P também, não é? Tem, no seu sobrenome. Então, ela faz já associações com 5 anos de idade entre o nome do amigo, entre o nome dela e o sobrenome. Ela já está pensando, como que eu vou dizer? Ela já está pensando alfabeticamente. Ela já consegue perceber a sonorização das letras, tá certo? E o importante é sempre o professor instigar a criança a pensar. O importante é o professor estar sempre atento. Ah, mas como é que eu vou fazer isso com a sala inteira? Gente, quando nós fazemos intervenção, não é na hora da sondagem. A intervenção que a gente faz é uma intervenção por dia. Numa atividade lá que você passou, você elege um aluno para fazer essa sondagem, para fazer essa intervenção, tá? Na sondagem não se faz intervenção. Na sondagem, a criança escreve utilizando as letras que ela acha que ela deve, porque quando a gente faz intervenção, a gente interfere na escrita da criança. Então, essas atividades de intervenções, ela é feita no pós-sondagem. O professor pode até ditar novamente as palavras que ele utilizou na sondagem, tá? Mas nunca façam isso durante a realização da sondagem. Sempre depois, numa atividade do dia a dia, numa roda de conversa, enquanto vocês estão fazendo outras atividades na sala, senta lá com a criança e pergunta para ela. Você vai escrever, vamos fazer uma lista de frutas. Você vai escrever pêssego. Ele põe o P. Aí você vai perguntar assim, quais letras eu preciso para escrever pêssego? Só o P? Quais as outras letras? E aí você vai instigando a criança a pensar. Tá certo? Eu acho que o próximo slide, Paulo. Eu acho que o próximo... Já vou passar a palavra para a Elis, tá bom? Obrigada, Gi. Então, assim, continuando essa fala, né, da Gi, falando sobre pensar alfabeticamente, agora vamos falar dos recursos pedagógicos que vai contribuir para que essas crianças desenvolvam esse pensamento alfabético. Pode passar, Paulo, por favor. Então, eu tenho que pensar no quê? Na leitura. Vocês, professores, né, que estão aí na sala de reforço e recuperação, eu tenho que pensar o quê? O que eu vou utilizar? Então, a leitura, ela é eficaz, porque ela vai envolver vários conhecimentos para poder desenvolver essa aprendizagem. É eu ler sem saber ler. Então, eu tenho como utilizar os recursos da leitura. Pode passar, Paulo. Então, para aprender a ler, precisamos. Então, o que agora vocês aí, professores, que estão na sala, né, de reforço e recuperação, como é que eu vou fazer esse processo? Então, eu tenho que pensar, a criança precisa pensar no funcionamento do sistema alfabético.
ele tem que relacionar a fala, a escrita e o conhecimento a fonologia, quer dizer, o som dessa palavra, e perceber o papel da automaticidade, que foi que a Gi falou. Nós já estamos aí automatizou as palavras. Então, e essas palavras, essa automatização, ela vai se dar pelo reconhecimento de palavras e pela fluência e depois a compreensão de texto, entre outros. Então, é muito importante, professores, vocês fazerem aí com que a criança desenvolva esse reconhecimento, né? Vamos pensar aí nos signos, né? Na palavra, e depois aqui, treinar a fluência. Então, eu vou fazer com que essa criança ela desenvolva essa fluência para depois ter a compreensão. Pode passar, Paulo. E aí, precisamos pensar no quê? No método. Então, o método é ter aí a forma mais eficaz de ensinar a ler. Pensar nessa arquitetura do sistema alfabético, dos processos cognitivos que sustentam a aprendizagem e os limites de memória no processamento da informação escrita. Então, quanto mais a criança visualiza, quanto mais a criança tem o contato com diferentes materiais, ela vai desenvolver esse processo cognitivo, ela vai desenvolver toda essa questão da aprendizagem da leitura. Então, eu preciso o quê? Estimular. Eu preciso proporcionar ferramentas diferenciadas, tá bom? Próximo. E aí, a gente pensa também na questão da ajuda da família, né? Essa literacia emergente em contexto familiar. A gente pode pensar o quê? Nos livros que nós oferecemos para as crianças estarem levando para suas casas. É muito importante fazer a leitura. Vocês sabem que quando eu estava na sala, né, na alfabetização, eu pegava aquela caixa de livro que é disponibilizado para nós, né, para a gente fazer aí a troca de livros, então eu lia, né, com aquela eloquência, e na sexta-feira, quando acontecia o empréstimo dos livros, as crianças colocavam assim na lousa, como se fosse uma biblioteca dentro da sala, e as crianças iam, levantavam, escolhiam um livro, e tinha aquela briga, porque as crianças queriam levar aquele livro que a professora leu, porque eu queria que meu pai conhecesse aquela história. Então, o quanto é importante fazer aí essa parte de levar o livro para casa, mas um livro que você já apresentou previamente para eles durante a semana, porque eles vão criando aí o gosto pela leitura. E falando do gosto pela leitura, eu convido agora nossas PCNPs de língua portuguesa, a Dani e a Vera, que vai falar aí da farmácia literária, desse projeto maravilhoso que acontece aí na sala de leitura. Dani e Vera, vocês estão aí? Olá, estamos sim. Está com a oportunidade. Obrigada, agradeço a oportunidade, tá bom? Eu sou a Daniela, PCNP de língua portuguesa. Aqui do meu lado está a Vera, daqui a pouco ela fala um pouquinho com vocês. Nós iremos apresentar o nosso projeto, o projeto da diretoria de ensino para fomentar a leitura. E as meninas vêm falando, né, para vocês aqui sobre o processo de letramento, né, alfabetização, letramento. E a gente sabe que quando a gente pensa em reforço e recuperação é um desafio enorme. E a gente traz como proposta um desafio ainda maior, que é como fomentar esse projeto na escola, sabendo que os nossos estudantes ainda estão em desenvolvimento, né? Um desenvolvimento ainda que precisa ser reforçado. E aí nós apresentamos para vocês esse desafio, que é a farmácia literária, tá? Iniciou ano passado. Nós não tivemos alunos participantes dos anos iniciais, tá? E esse ano nós gostaríamos que vocês estivessem ativos e os alunos também. Então, o que vem a contribuir a farmácia literária para o trabalho dos professores, né, no desenvolvimento aí da aprendizagem dos alunos? A gente pensa que se desenvolve várias habilidades, tá? As capacidades de síntese,
a modelização do comportamento leitor, o desenvolvimento com o trabalho coletivo, individual, também trabalha a oralidade, a escrita. Como vocês estão trabalhando com alunos, a gente precisa de um trato muito específico, eu e Vera, nós pensamos, se vocês fossem desenvolver na escola, com a modelização do comportamento leitor de vocês para os alunos, né, em um trabalho colaborativo, a resenha, uma resenha com o professor como escriba, que é diferente do que acontece com os alunos que estão em processo, né, mais avançado em relação à aprendizagem, tá bom? Então, o que nós temos aqui na farmácia, tá? Nós premiaremos esse ano os nossos alunos e os nossos professores participantes. Para os anos iniciais, nós premiaremos 10 alunos. E professores, nós dedicamos 20 livros para os 3 segmentos, anos iniciais, finais e ensino médio, tá? As inscrições, elas vão iniciar já no período do 18 a 22 do 10. E a gente apresenta esses vídeos, essa seleção de vídeo, do dia 16 a 18 de novembro. E a gente convida vocês a participarem, tá? E a gente vai falar um pouquinho rapidinho, para a gente não tomar o tempo da Eli e da Débora na formação. E aí a participação da Gi, especial, né? O que precisa constar no vídeo, né? A escolha de um livro de apreço. Se vocês forem trabalhar com a turma com um livro de escolha coletiva, aí vocês podem fazer essa movimentação com a turma, né? Com esses estudantes específicos, com esse livro, tá bom? E aí apresenta para a turma a leitura, como vocês já fazem, e aí a turma faz uma resenha coletiva, e o desafio é fazer essa resenha oral no vídeo com um videozinho de 1 minuto, tá? E dentre essa resenha, ela precisa articular com as habilidades socioemocionais, que a Vera vai falar um pouquinho rapidamente daqui a pouco, tá? Para vocês, que a gente não vai esticar muito, não. A gente precisa fazer a indicação de onde os leitores podem encontrar esse livro, essa obra, tá? A gente recomenda a leitura atenta do regulamento. Não é um texto muito extenso, mas é importante para vocês verem o passo a passo. No cantinho direito da tela, vocês estão vendo assim, farmácia literária, está em regulamento, temos ficha de inscrição. Essas informações, elas estão no blog, tá bom? Nesse blog que o endereço está aqui embaixo, Tecnologias e Suas Linguagens, blogspot.com. Vocês vão encontrar lá. E todos os procedimentos também. Então, a minha fala, Eli, é no sentido que essa proposta da farmácia literária, ela vem a contribuir com o trabalho que vocês já estão desenvolvendo, porque o ato de ler, ele envolve várias capacidades de leitura, né? Vocês estão falando sobre o processo de decodificação. E a gente sabe que o ato de ler, ele envolve elementos maiores, né? Como a compreensão, apreciação e réplica. E a farmácia literária, ela proporciona tudo isso. Então, a gente gostaria muito da parceria de vocês, tá? Da contribuição. E nós esperamos aí os vídeos dos alunos e de vocês, professores. Eu vou passar rapidinho para a Vera, para ela falar um pouquinho da resenha de um livro que a gente vai indicar se vocês tiverem interesse em trabalhar com os alunos. Mas já de antemão eu agradeço o espaço que vocês nos deram aí para a gente apresentar. Obrigada, Eli, obrigada, Débora, e obrigada, Gi. Dani, está me ouvindo? Está dando para me ouvir? Meu fone está funcionando, tá? Então tá bom. Bom dia a todo mundo. Dani, obrigada. Elis, Débora, Gi, agradeço de antemão já essa participação e não vou tomar muito tempo, não.
Para complementar tudo isso que a Dani falou, a gente vai ter um produto final, é um evento, e a gente vai ter premiação. O que é importante? Que depois de todo esse trabalho realizado, vocês desenvolvam um vídeo de 1 minuto, e nesse vídeo de 1 minuto, nós temos algumas coisas que são necessárias, que são a resenha, que são o link com as competências socioemocionais. A gente escolheu um livro, eu vou falar bem rapidamente dele, vou falar bem rapidamente da competência a qual eu atrelei, para que vocês tenham uma noção de como fazer. A gente está fazendo essa exemplificação porque é importante que esse regulamento seja considerado, pois os livros eles serão entregues a todos os que cumprirem o regulamento, né? E para a gente é importante que a coisa chegue bem feita, né? Que os vídeos cheguem bem feitos, para que a gente não cometa injustiças com ninguém. O livro que nós escolhemos é o livro João da Água, da autora Patrícia Engel. Essa autora, ela era formada em administração, trabalhou no mercado econômico por uns 12 anos, aí teve filhos e resolveu dar uma guinada na vida, virou escritora e é uma escritora de sucesso. Ela costuma abordar temas como cidadania, inclusão social e meio ambiente. É uma autora que você encontra em blogs, encontra em livrarias. Eu dei uma pesquisada, encontrei em sites como a Amazon Estante Virtual. E também, agora notícia boa, a gente tem ele lá no site educardepascoal.org.ler. Além desse livro, lá vocês vão encontrar uma diversidade de livros infantis para que possam fazer esse trabalho. O João da Água é o personagem de uma família de 4 filhos, ele é o mais velho. E ele tem por hábito carregar 2 latas d'água, 2 latões d'água. Ele amarra na ponta de um bambu e todo dia ele busca água no riacho e leva para a mãe. Um dos latões é furado e ele é motivo de chacota no bairro por causa disso. Mas ele não se importa e ele continua todo dia nessa ida e vinda de buscar água e voltar para casa com um dos latões quase vazios. Esse é o João da Água, por isso ele é João da Água. E por isso ele é motivo de chacota. E eu não vou contar o final para vocês, que é justamente para que vocês fiquem interessados. Vocês repararam que eu fiz uma resenha bem curtinha. Eu peguei a alma da história para que vocês tenham uma noção. Então, essa resenha que vocês vão colocar no vídeo, ela tem que ser basicamente isso. Não precisa ser uma história em detalhes. Qual é a alma da história, né? O enredo gira em torno do quê? Que é justamente para despertar a curiosidade, não só dos colegas que estão trabalhando, mas de outras pessoas. Agora vamos falar um pouquinho de como eu faço essa relação com as competências socioemocionais. A gente está falando em farmácia literária, eu estou indicando, eu estou receitando um livro para vocês, né? Então esse livro, ele é uma dose de reflexão, né? Que vocês podem refletir sobre a competência resiliência. Por que resiliência? O João, todo dia, ele vai buscar água, ele derrama água, ele é motivo de chacota, mas ele não abre mão dessa atitude, dessa ação dele. Alguma razão ele tem, e a gente precisa de muita resiliência quando a gente está num caminho e existem algumas coisas ou algumas pessoas que são uma força contra aquele nosso ato. Eu também falaria da autoconfiança, que é mais uma característica da resiliência, né? Ele confia naquilo que ele está fazendo, ele sabe aquilo que ele está fazendo, ele tem uma razão de fazer e ele continua firme no propósito dele, né? A gente está falando também de otimismo, também tem a ver com resiliência. Outra competência importante é a amabilidade. Aqui a gente pode tratar da amabilidade das subcompetências respeito e empatia. A gente precisa ter um olhar de procurar, mesmo sem saber as razões, respeitar o que o outro faz, né? E a gente tem que ter empatia de tentar entender, de se colocar, de se posicionar de uma maneira que a gente não fira o outro se a gente não entende as razões dele. Então, quando a gente oferece esse livro como um remédio, como uma dose de reflexão, a gente está querendo que as pessoas que tenham alguma dificuldade com a persistência, com a resiliência, com a confiança, com o respeito pelo próximo, entendam isso, né? Então, assim,
O vídeo de vocês, ele vai trazer tudo isso que eu trouxe para vocês. Sobre a autora não é necessário, eu comentei porque como profissionais da educação, eu creio que é sempre bom a gente ter boas sugestões de onde buscar leitura. Mas é importante que vocês tenham essa resenha do livro e que vocês façam essa recomendação. Para que é? Para que serve? Né? E linkem com as competências socioemocionais. Vocês viram que eu consegui, de um livro, de uma leitura, a gente consegue tratar várias competências socioemocionais, isso é muito importante, e de uma forma muito amena. Eu paro por aqui, eu não vou me estender, me coloco à disposição, se eu não tiver deixado claro na minha fala, e agradeço muito às meninas a oportunidade, e devolvo a palavra... Eu vou devolver para a Elise, isso. Obrigada, Elise. Obrigada, Vera. Então, assim, com a fala da Vera, a gente encerra essa primeira parte, né? Nós vamos retomar de novo, né, sobre essa... Vamos dar a sequência, então tem outra parte que a gente vai falar ainda sobre as competências e as habilidades, e isso vai ficar para o nosso terceiro encontro, tá bom? Eu espero que até aqui vocês tenham gostado. Vi que vocês colocaram aí no chat algumas falas, quero agradecer imensamente a participação, né? A Irani falou do trabalho com alfabeto móvel, com bingo de letras, né? Falou também da questão do ambiente alfabetizador, então eu quero agradecer aí imensamente a participação de vocês. E eu já me despeço por aqui. Débora? Você quer também se despedir? Eu agradeço também. Espera um pouquinho, Débora. Eu gostaria que a Fátima Colasso falasse antes do nosso encerramento, por favor. Obrigada. Fátima? Agora sim. Gente, obrigada. Acompanhei aqui na diretoria a apresentação de vocês. Muito obrigada mesmo pelo empenho. Obrigada às professoras, os professores do projeto de recuperação. Espero que essas dicas colaborem ali no dia a dia de vocês, porque é muito importante que a gente tenha um caminho para esses alunos que estão nesses níveis, para a gente avançar um pouquinho. Eu achei bastante pertinente e bastante assim prático a reunião. Então, muito obrigada pelas meninas que planejaram, que elaboraram, e muito obrigada para vocês que estão aí no projeto, que participaram conosco. Dani, Vera, eu acho muito bacana a farmácia literária, e atrelar a sala de leitura junto com os nossos alunos dos anos iniciais é um grande avanço para a recuperação. Eu acho que através da leitura a gente pode recuperar muitos alunos. Então, aproveitem, se precisarem de qualquer coisa, gente, o núcleo pedagógico tem todo o carinho de ajudá-las. São pessoas muito competentes, a Dani, a Vera, a Débora, a Gia, a Eli. Então, nós estamos aqui a serviço de vocês, do que vocês precisarem. Então, qualquer coisa, estejam em contato, que vocês serão bastante acolhidas para a gente avançar com os nossos alunos. É um momento muito... A gente retornou agora nas aulas presenciais, então, é agora que a gente está vendo mesmo o nosso grande desafio. Então, a gente está junto aí para ajudá-los, viu? Muito obrigada. 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 Gi, Débora. Então, eu agradeço imensamente a participação, supervisora, gratidão pelo apoio, pela disponibilidade conosco, certamente as trocas são bastante importantes. Agradeço a participação dos professores, dos coordenadores. Se algo não foi respondido, nós estamos à disposição ainda pelo WhatsApp, estamos no núcleo pedagógico também para receber vocês.
Espero, né, que, embora rapidinho, a gente tenha conseguido trazer alguma orientação, algum norte para vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Gi? Obrigada a todos que estiveram envolvidos aqui nessa formação. Espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho mais aí para o entendimento. E eu acho que as palavras da Fátima, da supervisora Fátima, é de extrema importância. É agora que nós estamos realmente vendo o nosso desafio, né? É exatamente isso. Eu queria agradecer a todos do Núcleo Pedagógico e contem sempre com a gente, tá bom? Bom descanso, bom trabalho para quem vai trabalhar, né? E fiquem com Deus. Um até logo a todos, até a próxima formação. Um grande beijo. Tchau, meninas. Boa formação, obrigada. Adorei. Nós que agradecemos. Obrigada.